Vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Boa noite. noite. Hoje Tudo nós vamos, ótimo. que bom, hoje nós vamos fazer a nossa live com Danilo e Giovana. E para começar, eu queria pedir para cada um de vocês se apresentar e depois eu falo sobre o que é a nossa live, porque é muito mais um bate-papo aqui, uma live gravada, né? E a gente vai Uhum. conversar sobre muitas coisas legais. Então, quem quiser começar se apresentando, o nome, o que faz, idade, o que quer da vida, e aí a gente começa. Vai Certo. lá, Gi. Eu? Tá bom. Bom, me chamo Giovana, tenho 26 anos. Eu trabalho hoje como analista de Customer Success, que a gente chama. É só um nome bonito para falar que é um analista de sucesso ao cliente. E o que eu quero da vida, cara, já assim, logo de Já de pontapé, cara. lá de cara. Bom, eu acho que eu quero, na verdade, a nível profissional, eu quero me aperfeiçoar cada vez mais. E a nível de vida mesmo, pessoal, tem uns projetos aí que estão andando, quero que dê tudo certo. Aí, isso aí. Bom, gente, vamos lá. Eu sou o Danilo, tenho 33 anos e língua presa, como já deu para perceber. Projetos pessoais, eu acho que é bem isso. Na verdade, hoje eu penso muito na questão de felicidade. Então, é ter meu canto, estar com os meus amigos, minha família. Isso eu acho que já traz uma felicidade imensa. E profissional, trabalhar, continuar estudando sempre, que é uma coisa que eu gosto bastante. E aí é isso. Ótimo. Bom, eu chamei vocês porque de vários assuntos que eu tenho conversado com amigos, desde profissão, maternidade, trabalho, racismo, muitas coisas, né? E aí eu chamei vocês para a gente falar um pouquinho sobre direitos, sobre a vida das pessoas LGBT, né? Eu não sei nem se esse é o nome certo de falar, porque são muitas. A gente tem que tomar muito cuidado para não errar, né? Mas eu acho que a gente pode chamar a nossa live aqui, como a gente falou, live do LGBT, porque esse é o tema, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, como que foi se descobrir e entender a sua sexualidade nesse contexto e como foi ou é, né, se assumir, principalmente para sua família, para você, acho que primeiro, e para sua família depois, como homossexual. Agora a gente faz a ordem que a gente fez, né? Então a Gi pode responder. Tá bom. Bom, eu acho que para mim, na verdade, foi muito difícil essa parte de me assumir. Eu acho que foi até mais difícil do que eu assumir para os meus pais ou, enfim, para o mundo. Eu acho que a parte mais difícil foi me assumir. Eu entender o que eu gostava ou se era certo ou se não era certo. Até porque eu sempre vivi e estudei em colégios. Eu nunca tinha visto, eu nem sabia o que era gay, gente. Sério, eu não sabia. Na minha vida não existia. Não fazia parte do meu mundo. Então, se eu não existia, para mim estava tudo certo. Tudo que eu era negativas dentro da minha família, pensamentos, enfim, tudo. Então, para mim, sempre era errado ou barra não existia. Então, beleza, não conhecia. E depois, quando eu mudei de colégio, eu fiz o meu terceiro colegial num colégio que já era mais aberto. Então, eu tive o meu primeiro contato, né? E foi muito estranho, porque eu me senti estranha, assim, no meio, inserida, né? Com pessoas gays, enfim, com lésbicas também que tinham na escola. E aí eu me descobri com uma amiga minha que a gente estava conversando e ela me falou que ela gostava de meninas. E eu falei, gente do céu, como assim? Isso não pode, cara. Não pode. E aí, enfim, aconteceu comigo, né? Aconteceu a minha primeira experiência. E quando aconteceu comigo, foi uma coisa que me tirou de mim, assim, foi fora da casinha. Fiquei completamente desconcertada. Fiquei muito mal mesmo, assim, porque eu não entendi o que estava acontecendo, nem comigo, nem o que eu estava sentindo. E muito mais pensando, meu Deus, eu fiz a pior coisa que eu podia ter feito e agora eu vou pro inferno, tenho certeza. Meu caminho já está traçado. Quantos anos você tinha? 18. 18. 17 para 18. Uau, então 17 para 18. e até antes disso
não tinha tido essa consciência, como você falou. Não tinha. Nenhuma, assim, zero. Eu sempre fui a menininha que brincava de boneca, que usava vestido, que usava laço na cabeça, que não gostava de videogame. Jogava porque era obrigada pelo meu irmão, mas tipo, não tinha esse negócio, assim, de nenhum traço, né, que a gente chama, ou algo parecido. Entendi. Mesmo porque isso acaba sendo até um estereótipo, né? As pessoas acharem Sim. que existem alguns traços e, na verdade, pelo que você está falando, não é assim, não foi assim com você, né? Sim. E como é que você, depois que você, né, teve assim, se assumiu para você, que eu acho que, como você disse, foi o maior passo, como que você fez com a sua família? Quando eu assumi, entendi o que era, o que eu gostava, etc., foi um processo muito intenso comigo mesma, de aceitação. E aí depois eu comecei a planejar plano de fuga, né? Porque eu falei, meu Deus, eu moro com meus pais, o dia que eu falar que eu sou sapatão, ferrou, né? Ai, desculpa, gente, não posso falar palavrão. Eu até imagina, pelo Enfim, amor de Deus. enfim, eu pensei, meu, já era, né? Preciso alternativas. E aí foi num momento de vida que eu estava também migrando, enfim, conhecendo uma nova religião, conhecendo novas pessoas. E aí eu encontrei com um amigo meu e ele falou, vamos dividir um apartamento. Eu falei, vamos, é o momento perfeito para isso. Eu preciso sair de casa porque a partir do momento que eu me assumir, eu tenho certeza que eu vou ser expulsa. Então eu vou sair primeiro antes que me expulsem de casa, só para garantir ter o meu cantinho, né? Daí eu saí de casa, preferi sair de casa, trabalhar, enfim, para conseguir manter esse cantinho. E aí ali eu comecei a entender que talvez era o momento de eu me assumir. Só que eu ainda não me sentia pronta. Eu falei, eu vou esperar eu ter um relacionamento, que eu tinha acabado de terminar esse primeiro relacionamento. Eu falei, eu acho que eu vou esperar algo mais sério acontecer para dar esse estalo de eu vir falar logo de uma vez, agora que eu já estou fora de casa e tudo mais. E aí eu esperei ter um relacionamento que eu entendi que fosse algo mais sério, para então assumir para os meus pais, para a família, etc. E como foi a reação deles? Olha, quase me mataram. Não, a minha mãe ficou um tempo sem falar comigo. Certo. Ficou um tempo sem falar comigo. Foi muito difícil, assim, esse período, porque foi bem no final do ano e era uma família tradicional, né? Então, aquela coisa de sentar todos em volta da árvore, família reunida. E aí a minha mãe falou para mim que ela não queria que eu fosse no Natal naquele ano participar com eles. E eu falei que tudo bem, que eu entendia, né, que era uma decisão dela e que estava tudo bem. Enfim, não estava tudo bem, mas eu estava falando que estava para manter ali a linha política da coisa. E aí foi um Natal muito difícil. Nossa. Porque foi o primeiro que eu passei longe deles, assim, e vivendo aquilo tudo, enfim. Aí aconteceram alguns problemas de saúde. E aí a minha mãe veio a descobrir, porque, sei lá, não sei nem como que ela descobriu, mas enfim. Dela a gente começou a se reaproximar de novo. Acho que muito por conta do momento e por ela ter visto que a minha companheira estava ao meu lado e não era ela que estava lá, que era sempre a minha mãe que ficava com a gente, era a minha mãe que fazia tudo pelos filhos. E eu falei para ela, não precisa ficar aqui, já tenho companhia, pode ficar tranquila, se você quiser vir visitar, você vem. E aí a gente foi levando, né, nessa coisa meio tensa, meio entendendo como que era, cada um, né, se respeitando. A única coisa que eu falei para ela, e eu bati muito nessa tecla, foi do respeito. Eu falei, olha, eu vou te respeitar. Se você não quer frequentar, enfim, se você não quer vivenciar isso, beleza, mas eu também não vou, porque não faz sentido. Se você não, né, eu acho que é uma questão de respeito, assim, para ambos os lados. Exatamente. Então, a gente foi se acertando, assim, aí foram passando o tempo, a gente foi, né, cada um aprendendo a lidar um pouco mais com a situação. Minha mãe não fala, meus pais não falam sobre hoje, ninguém fala sobre, tá tudo bem, e a gente vai levando como dá, e assim, mas a minha companheira participa de tudo, todos os eventos e tudo mais. Mas eles não falam sobre o tema, é isso? Não falam mais. Agora não falam mais. Tá. Antes eles falavam negativamente, né? Agora eles não falam mais. Agora tá. Hoje eles não falam. Dona Neuza. Dá um banho-maria aí pra ver. Então não foi algo fácil, né? Não foi assim, não foi. Super entenderam e tá tudo bem, né? É algo que... Queria, né? Acho que a gente quer muito que isso aconteça, né?
Mas não é com todo mundo que acontece isso. E eu até me sinto privilegiada, para ser bem sincera, por ter Sim. sido neste nível e não um nível Claro. maior, que eu estava esperando até. Entendi. Legal, obrigada por compartilhar. Dan, Imagina. e você? Eu tava ouvindo aqui, nossa, cada um tem realmente uma história, né? Comigo, referente à minha família, não foi um grande problema. Na verdade, o problema era muito mais comigo do que com eles, porque a gente viveu numa outra época, né? Eu sou de outra década, onde usava muito o termo homossexualismo ainda, então tinha uma conotação de doença, ou a pessoa tinha algum problema psicológico, e aí isso eu fui alimentando durante a adolescência, então na escola também não era falado, só quando era motivo de piada, e aí eu fui me fechando e entrando cada vez mais no armário, né? Então foi uma fase bem complicada, eu lidando comigo mesmo, não com o externo em si. Às vezes eu enxergava de uma forma e às vezes nem era tudo isso. E aí não fiquei na adolescência com nenhum menino, Tá. travei completamente. E aí eu comecei a trabalhar e com uns 21, 22 anos eu entrei numa loja, no shopping, e aí eu comecei a conhecer mais uma galera mais jovem e que a maioria era o público LGBT. E aí eu comecei a sair com eles, e aí eu comecei a entender, e aí eu comecei a ficar com garotos também, mas assim mesmo eu não falava na minha casa sobre. Teve alguns casos mais complicados referente ao meu irmão, porque ele era um pouco mais agressivo, mais ríspido, Aham. e aí eu acho que ele já percebia, porque eu já tinha trejeitos, né, como as pessoas falam, eu já era mais afeminado, e aí ele acabava tratando de uma forma um pouco agressiva em algumas circunstâncias. Mas nunca falei nada com os meus pais sobre, até porque eu também pensava muito o lance de por que eu tinha que me assumir. Eu comecei a me cobrar muito isso. Por que eu tenho que me Sim, assumir, sendo que um interessante. hétero não tem que chegar e assumir para os pais? Bom Então ponto. eu ficava imaginando muito essa cena, sabe? Eu sentando com meus pais, jantando, oi gente, tudo bem? Vamos comer, sei lá, uma lasanha, sou gay. Pra mim não batia, sabe? Era tudo muito estranho sobre. E aí aconteceu por telefone, por mensagem, porque eu comecei a emagrecer, aí eu comecei a entrar numa neura que eu estava doente, e aí no dia, aí eu fiz os exames, no dia que eu fui pegar os resultados, eu tive um ataque de pânico, e aí eu comecei a falar com a minha mãe por mensagem, e aí eu fui e falei para ela, falei, olha, é isso, eu sou gay, como é que é para vocês? Aí ela, nossa, a gente sempre soube e tá tudo bem. Não tem nenhum problema, a gente só não falou porque a gente queria te dar espaço para quando você se sentisse confortável. E aí saiu um peso de um mundo das minhas costas, né? Aí foi surreal. Você Assim, vê a a relação, diferença, inclusive, né? melhorou bastante. É, é bem diferente, assim. Foi muito bom. Que interessante, porque no fim, as reações, claro, são completamente diferentes, mas Hum. você vê que, assim, existem os seus pais, por exemplo, Dan, que já desconfiavam e falaram, a hora que ele quiser vir falar com a gente. No caso da Gia, exatamente porque essa questão do se assumir é um ponto que você trouxe para reflexão, né? Por quê? Né? Porque eu tenho que me assumir. E se eu, por exemplo, eu sou hétero, eu não falo, então deixa eu conversar com vocês, eu sou hétero. Quer dizer, Eu estava uma vendo até situação. uma entrevista esses dias sobre isso, com o Fábio Porchat, que ele, enfim, estava entrevistando, não lembro quem agora, mas que falou exatamente isso, assim, por que que eu tenho que me assumir, sabe? Por que que eu, tipo, o hétero não tem essa preocupação de um dia, meu Deus, eu tenho que me assumir, sabe? A E gente já nós temos cresce com essa esse coisa que peso, vive com a né? gente, né? Um medo, acho que maior nosso, assim mesmo, de pensar em, oh meu Deus, eu tenho que me assumir, como que eu faço isso? Tipo, Exato. ninguém me ensinou. E Ninguém ensina, né? você sofre por uma coisa que você né? E aí Sim. você tem que ficar pensando como vai ser a reação. E algumas pessoas muitas têm que se esconder por conta Sim. disso, mas você é o que você né? Nesse sentido que a gente está falando de se assumir e por conta do preconceito, então você tem que vir à frente e dizer algo e não é aceito, então, ou seja, você tem que conviver também com a reação das pessoas. Falem para mim, né, cada um aí dentro da vivência de vocês,
como é viver com a homofobia, que a gente sabe que ela é super presente, inclusive dentro das famílias, né? A gente sabe que é onde nasce também. E se vocês se sentirem à vontade de contar alguma história pela qual vocês passaram que tenha tido esse comportamento. Olha, eu acho que assim, dentro de casa, como eu falei, isso começou desde cedo, de eu ouvir comentários, né, negativos e dizendo até expressões muito tensas e que não deviam viver no mesmo mundo que o nosso. Então, eu acho que aí Nossa. foi o momento em que eu tive que eu enfrentei mais, assim, que eu passei por isso e foi bem na época que eu não sabia que eu era, enfim, tava tudo bem, tava essa coisa meia, né, mas mesmo assim aquilo me atingiu. Né, e foi até uma discussão que teve entre minha família lá, meus tios falando, tipo, meu, mas já pensou se sua filha é? E aí, como é que vai ser? Você não vai aceitar ela? Não dá, não pode e tal. E aí, nesse momento, eu fiquei tipo, oh meu Deus, se eu ia me assumir, eu já não vou mais, sabe? Porque acho que o momento é errado, não vou. Mas acho que, pelo que eu me lembre, assim, foi a única situação que eu passei. De novo, muito privilegiada, porque eu não passei por nada disso na rua, é lógico, né? Assim, não que uma situação mais agressiva, nunca tive isso, nunca passei por Tá. isso. A única situação que eu passei foi essa em específico dentro de casa e na rua essa questão de olhares, né? Que a gente Tá. pega uns olhares, uma coisa ou outra, mas assim, nada muito impactante, assim. Entendi. E você, Dan? Comigo já foi mais difícil na fase da primeira infância ali, né, com 11 anos, porque eu estava no colégio e aí foi nessa transição de quarta série, todo mundo que eu conhecia saiu e aí vieram novos alunos. E Tá. aí eu era sempre muito espontâneo, falava bastante, era uma criança muito livre. E aí nessa série eu conheci de perto porque todos os meninos me chamavam de bicha o tempo inteiro. E aí foi crescendo isso e eu comecei enfim, Não. todos os dias voltava chorando da escola, foi um ano bem complicado. Se eu tentava questionar com eles, eles começavam a me empurrar e aí rolava pequenas agressões. Aí eu acabava ficando mais quieto, eu fui me Uhum. fechando bastante por conta disso também. E aí, com isso, infelizmente a gente vê que existe um trauma, né? Que ficam algumas sequelas. Então, eu falava bastante, me comunicava super bem, depois eu fui me fechando. E aí, isso eu levei para todo o ciclo ali da escola, né? Até finalizar. Então, acho que foi o primeiro impacto e a primeira coisa que eu vivi, assim, referente à homofobia. E aí depois, quando eu cresci na rua, é inevitável, né? Nunca apanhei na rua, Tá. graças a Oxalá, a gente sempre fui protegido nessa questão. Mas, meu, piada, comentário, e o pessoal passando e xingando, ou falando, bichinha, não sei o quê. E aí eu comecei a crescer e entender que, peraí, eu só vou aceitar esse xingamento se eu me colocar nessa posição. Então, eu comecei a brincar com isso. Então, tem até uma piada que eu sempre faço, a pessoa olha e fala, sua bichinha. Aí eu falo, a mesma coisa que olhar para borboleta e falar, borboleta. Entendi. Então, para mim, já não me afeta mais. E Uhum. eu, lógico, com todo respeito por quem passa por isso e ainda sente esse impacto, porque cada um sente de uma forma, mas o meu momento mais complicado foi esse aos 11 anos, e aí eu tive que mudar de escola, fui para uma outra, e aí isso já não aconteceu mais. Entendi. Mas foi um momento bem tenso, assim, a gente Claro. acaba guardando bastante coisas sobre isso. E nesse sentido, vocês acham que... Você falou do Fábio Porchat, ele não é uma pessoa que eu considero que faz isso. Eu estou pulando uma pergunta aqui porque achei esse link aqui, né? Se vocês acham que o humor hoje ainda é usado como uma forma disfarçada, entre aspas, ou nem tanto, de homofobia. Quer dizer, as pessoas fingem que estão fazendo piada e, no fim, por que existe isso, né? Por que as pessoas têm esse preconceito? O que vocês refletem sobre isso? É medo? É o quê?
Olha, na minha opinião, sim, isso ainda acontece, principalmente com piadinhas, como até o Dan estava citando. Eu já vi, porque a gente acaba tendo muitos amigos que são, então a gente vive junto, a gente sabe, né? A gente escuta também, né? E é engraçado porque até dentro desse meio a gente brinca, assim, mas é uma brincadeira diferente, né? Porque, por exemplo, eu que estou aqui, eu vou lá e já, viado, tá, uma coisa, mas é tipo brincando, né? É aquela coisa que nós estamos brincando entre nós. Sapatão, não sei o que, eu sou sapatão. Eu brinco, falo, sou sapatão mesmo, tal. Mas é uma coisa, você ouvir de fora, as pessoas vão com uma carga muito negativa em cima disso. Então, sim, eu acredito que as pessoas usam ainda essas piadinhas para ofender mesmo nós, enfim, todo mundo. E eu acredito que seja algo muito porque é diferente. Então, porque é diferente, eu vou fazer uma piadinha, sabe? Eu tenho sempre uma piadinha pronta para fazer só porque encaixa dentro daquilo que eu julgo que seja normal. Entendi. Eu acho que até a pessoa se sente mais superior, sei lá por quê, e acha que pode fazer essa piada para te colocar para baixo, porque no fim ela tem até medo do que não sabe, não quer saber. A ignorância, né? Não é ignorância, a falta de tato até da pessoa, enfim, de conhecer, de querer saber sobre. E até é engraçado, porque eu convivi muito com um amigo meu que é gay, né? Não era, Ele é gay e ele passou por um momento de vida, assim, de transição, de entender o que ele estava vivendo, qual é o estilo que ele queria. Então, neste momento, eu vivenciei mais isso, porque ele era um gay que se vestia que gostava de usar saia. Então, em um momento da vida dele, ele colocou saia, colocou trança, e depois, uma época, colocou até turbante, colocou um monte de coisa, brinco, pintava a unha, e eu olhei para ele e falei, gente, eu não sei como agir. Entendi. Eu falei, eu não sei. Eu falei, me ensina, me mostra como é. Porque eu não acho legal você ficar escutando o que a gente escuta quando a gente sai junto. Então me ensina, eu quero saber mais sobre o que é isso, para poder estar do seu lado, para poder te defender, enfim, o que for, né? E isso é legal, você perguntar para o outro, como que eu faço? Sim. Como você quer que eu fale com você, né? Para você não exatamente cair nesse lugar comum que é o preconceito. E você, Dan, o que você acha da questão do humor e também das pessoas usarem isso de forma, acham, né, inofensiva? Não, é isso que a gente falou, existe, é um fato. Mudou muito também. Acho que hoje, principalmente essa galera nova que está trazendo humor também, eles estão mais conscientes de algumas piadas, de alguns comentários, e aí eles estão falando de forma bem mais agradável sobre esses temas. Eu assistia alguns dias atrás o stand-up do Thiago Ventura, e aí ele fala sobre o tema e foi emocionante a forma que ele falou, porque ele se colocou no lugar do preconceituoso e falou, caramba, olha o quanto eu errei. E aí ele aprendeu com isso, enfim, é magnífico a forma que ele falou, mas as pessoas ainda usam. E eu acho que é muito isso, de medo ou de se colocar numa posição superior ao outro, mas também tem a questão, que a gente falou, acho que a liberdade que a gente dá. Então, se tem, por exemplo, eu e a Gi, a gente tem uma liberdade, a gente brinca um com o outro. Sim. Então é natural ela me chamar de viado, eu chamar ela de sapatão e tá ok. Eu tenho amigos héteros também que eu dei essa liberdade. Então eu acho que é isso, sabe? E essa sensibilidade que eles têm também de chegar e sentir, putz, eu tenho liberdade para brincar dessa forma com o outro, sem ser ofensivo, porque é o que a gente falou, é a carga negativa que traz, entendeu? Então muitas vezes quando a gente vê que são pessoas que não conhecem a gente, que não têm uma amizade, elas trazem uma carga negativa. É sempre querendo ofender, sempre querendo diminuir. E tem o outro lado que são nossos amigos, e tá tudo bem também. Pode ser um pensamento errado, mas eu acho que é aquilo, a gente está se desconstruindo também. Mesmo nós, né, LGBTs, não sabemos de tudo, então a gente vai aprendendo também aos poucos, mas é inegável, infelizmente, ainda usam o humor ou a questão é só a minha opinião para disfarçar o preconceito, né? E vocês têm,
vocês se sentem representados, por exemplo, na mídia, na cultura? Tem pessoas do meio LGBT que inspiram vocês? Em quem vocês falam, putz, essa pessoa me representa mesmo, pensa como eu? O que você tem, Gi? Tenho algumas, sim, que inclusive a gente até conversou sobre uma em especial, que é a Bia Ferreira, que é uma cantora negra, feminista, lésbica, e que fala mesmo, fala tudo que ela estiver sentindo, e isso é algo que eu aprendi muito com ela, assim, esses dias, até vendo uns vídeos dela falando sobre o quanto a gente julga as outras pessoas sem saber a história delas, né? Que ela até citou que ela, como artista, as pessoas achavam que nessa pandemia ela estava rica, porque ela é artista e tem música, né, no Spotify. Então as pessoas pediram ajuda para ela, assim, nem saber que, na verdade, até 2018 ela morava na rua, que ela não tinha o que comer. Ninguém perguntou para ela se ela tinha o que comer hoje, sabe? E só vieram perguntar, pedir ajuda. Então, ela é uma pessoa que me inspira muito, que me fez enxergar, e está me fazendo enxergar um novo lado, assim, puramente transformação. Ela tem. Que legal. Muito legal, sério. Ela e, enfim, tem algumas mais, né? Tem a Ellen Oléria, que eu acho que também é uma outra pessoa incrível, incrível. Tem uma amiga minha, pessoal mesmo, que é cantora também, que é a Ana Trea, também é incrível. Que legal. Tem várias, né? Mas se eu for citando aqui, eu vou embora. Mas vou deixar um espaço para você, Dan. Não, tem bastante gente, né? Pensando do lado artístico e de repente com mais fama, a primeira pessoa, lógico, sempre Maria Gadu, e aí acho que é unânime, que é uma pessoa, além de artista excepcional, é um ser humano incrível. A gente que já teve a oportunidade de conhecer, é maravilhoso, a energia, a troca com ela é muito bom. Mas eu vou um pouco na contramão da questão da fama. Eu me entendi, e principalmente essa questão do feminino, com as drags. Principalmente as drags que trabalham à noite, nas baladas e tudo mais. Então, eu não poderia deixar de pensar na Lorelai Fox, na Silvete Montilla, numa galera que já está há um tempo, sabe, nesse trabalho, estrada, né? E leva tudo com muito humor e, são pessoas que trabalham durante o dia e vão lá à noite, fazem esse trabalho, e aí, simplesmente para deixar todo mundo, principalmente nas baladas, né, que são uma galera mais jovem, mostrar que aquilo é legal, que tá tudo bem, sabe, e de forma tão leve. Então, realmente, quem me inspira muito hoje são todas as drags, cara. Eu amo. Nossa, tem, enfim, 1 milhão aí de drags que são maravilhosas. Nani People, que hoje se conhece até mais como trans e que também fez uma transição sensacional, mas faz um trabalho de drag também. E aí, por aí vai também. Nossa, é uma lista gigantesca. Então, pessoal, aí me fala uma coisa, né? A gente está falando você falou de trans, desculpa que eu tinha mutado aqui o computador. Vocês acham que é possível que as pessoas sejam mais homofóbicas com relação aos transexuais do que aos homossexuais? Sim, na minha opinião, eu acho que eu tenho certeza disso, assim. Porque é isso, né? O que a gente está falando, é essa ideia da transformação, né? As pessoas acham que um homem é menos pior você ser homem, gostar de homem, do que você não se entender no corpo de homem, querer fazer uma transição, uma transformação, o que for. Essa ideia de transformar, as pessoas já acham que elas segmentam, né? Tipo, colocam num grau de, ó céus, é a pior coisa do mundo isso, sabe? Então, acredito que sim, existe muito isso. E você, Dan? Não, com toda certeza, e a gente ainda não tem uma visibilidade trans, né? Não é falado tanto na mídia, tem muita desinformação, muitas vezes religiões acabam colocando como doenças, e aí, infelizmente, a gente vê médicos também colocando como doença a transexualidade. E não aqui no Brasil, mas fora, tem clínicas que os pais acabam colocando os jovens que se entendem como trans
lá nessas clínicas para eles reverterem essa questão da transexualidade. Assim, é surreal. Eles fazem, enfim, terapia de choque, é bizarro. Então, com toda certeza, a homofobia referente ao público trans é tudo que, na verdade, é mais diferente. Sim. Então, mesmo entre a gente, eu sou um gay um pouco mais masculino, de repente, do que alguém mais afeminado, e aí essa pessoa mais afeminada, como a Ju falou, vai sofrer mais homofobia do que eu, por Ou passar então despercebido, quando a sabe? pessoa, como a Gi falou, amigo dela, que resolveu usar saia e esmalte, sei lá o Sim, quê. E isso é uma manifestação da pessoa, da individualidade dela, mas que sim. não é respeitada. E os estereótipos, né? Eu acho que eu acabei nem... eu queria voltar nisso, né? Porque achei muito legal a Gi falar assim, não, eu não gostava de videogame, futebol, quer dizer, então você, para ser homossexual, você tem que gostar do que o sexo que você não Já tá intrínseco gosta, isso, né? gosta. É Nossa, muito, muito louco isso, né? é Eu muito falo, louco, os próprios homossexuais podem ser homofóbicos também, quando eles acham que com a certeza. pessoa não corresponde ao estereótipo que lhes foi Eu colocado. Ele era, pode ser com ele mesmo, né? Você tá, eu era comigo, era com as outras pessoas também em volta, porque na minha cabeça não era certo. sim. E era muito isso, assim, eu via uma sapatão na rua, até dentro de nós, assim, né, existe uma segmentação, a gente olha uma de cabelo curtinho, ih, caminhoneira. Aí olha aquela outra ali, aquela ali é lady, sei lá. Hoje em dia tem vários, né, termos que a gente usa, assim. Aí olha, vê um viado ali com roupa de homem, aquele ali é um viado, gay e tal, beleza. Aí, ó, aquele ali é boiola, hein, porque tá vestido, sabe, é mais afeminado. Como aqui? Então, isso existe dentro, né, também. É Mas muito aí é forte dentro isso. e é uma coisa combinada, né? Que é um código interno. Por isso que eu falo, vocês Sim, Uhum. na comunidade falar dessa forma, porque há um entendimento, e não no sentido de ofender, né? Talvez. Acho que é isso que você está então, querendo sim, dizer. existe, exato, existe isso entre nós, este combinado, mas também existe muito de fora, né? Isso vem muito de Assim. fora, de alguém virar e falar assim, caminhoneira, credo, tipo, sabe? Não, aí vocês Aquela, usam isso sempre até tem, como uma forma de inclusão, né? Fala assim, então vamos sim, pegar esse conceito e nos apropriar dele, né? sim. Entendi. Bom, a gente tem exatos 9 minutos aqui, que o tempo corre, né? Mas tem um tema muito importante que eu acho que é sobre educação, né? A gente falou do tempo, por exemplo, em que você se descobre a homossexual, numa época, né, Dan, em que as coisas eram muito menos acessíveis. Como que a educação, as crianças podem ter essa educação, essa visibilidade? Isso melhorou na visão de vocês? E acho que isso tem a educação sexual, né, versus também a parte de tudo que envolve a homossexualidade com certos estereótipos, como, por exemplo, HIV, doenças transmissíveis. Vocês acham que esse assunto deveria ser abordado de forma muito mais aberta? Com certeza, né? Eu acho que isso é algo que deve ser dito lá desde o começo, né? Se bem que hoje a gente já enxerga e já vê uma mudança bem radical em relação a isso. Essa nova geração, eles estão muito mais abertos, não tem nem o que dizer, né? Se a gente for comparar assim, a minha geração até uma antes ainda, não tem comparação, né? Eles já vem com uma mentalidade muito aberta. Só que sim, isso é um tema que deve ser, eu acho que não é nem isso, é claro, a parte de saúde deve ser tratada, assim como outras doenças também, né? Mas não é só isso. Sim. Eu acho que é a questão do respeito, né? Eu acho que acima de tudo é respeitar, respeite o próximo, sabe? Entenda a diversidade como ela é. Uhum. Eu acho que mais ou menos por aí. Dan, nesse sentido, até na verdade, o ponto principal que eu falo da educação é por onde começar, né? Então, a gente fala de respeito, aí também tem que abordar essas questões, porque é o menino com a menina, o menino, sabe assim, de uma forma inicial mesmo, né? Sim, sim. Tem que ter projetos, né, cara, que tragam esses ensinamentos. Falar sobre sexualidade na escola não é induzir ninguém a transar. Ninguém tá Exato. falando, pegue seu amiguinho e vá transar com ele. Mas é falar que é normal e que vai chegar uma época que isso vai acontecer. E os meios de proteção. Então, eu acho que Isso.
se é conversado isso desde a infância, você evita até a criança sofrer algum tipo de abuso, porque ela vai saber que aquele adulto não pode tocar nela, e ela não vai deixar, ou ela vai falar para o seu responsável que alguém tentou Exato. fazer isso. Então tem que ser falado. E os meios de proteção, porque na escola, pelo menos na minha época, e aí a gente vê projetos que eram para ter acontecido, infelizmente, o governo não liberou, porque achou que era isso, né? Tratar o sexo em si e não a sexualidade. Falar sobre proteção, cara, não é só falar sobre a gravidez, mas falar sobre as ISTs e as DSTs de forma responsável, de forma consciente, porque todo mundo vai fazer sexo e tem que ser falado sobre. E desmistificar um pouco também, porque aí só se fala nas escolas sobre HIV. E aí eles falam como se fosse um bicho de 7 cabeças, e aí a gente cresce ouvindo isso, e aí traz uma carga negativa também. E aí o HIV é associado ao público LGBT. Os héteros, como se não pegassem. Não pega. Hétero não pega. Hétero não trai HIV, só o público LGBT, e aí não é falado. Então a gente meio que vai aprendendo na rua. Eu fui aprendendo na rua da forma mais difícil, né? Conhecendo amigos que tiveram, conhecendo pessoas que não sobreviveram, então a gente acaba aprendendo da forma mais difícil que são essas DSTs, né? Sim. E se fosse falado ali desde a infância, adolescência, seria muito mais fácil. Com certeza. E até essa questão de família, né? De construção de família, né? Exato. De que não é só o papai e mamãe, né? Enfim, exatamente, que a família, na verdade, hoje você fala em adoção, né, se é um casal de homens, um casal de mulheres, enfim, trans, o homem, porque daí as pessoas começam a ficar confusas, por quê? Porque elas não querem entender, né, mas era trans, até ficou grávido, então, sim, né, é possível, tudo é possível, desde que você entenda o desejo da pessoa que está acontecendo física, hormonalmente, né, e acho que é isso, a pessoa nasceu desta forma e ela tem que ser aceita. Primeiro, ela tem que entrar num mundo em que ela possa viver tranquilamente como ela é, né? Eu acho que esse é um dos pontos principais, quer dizer, as pessoas são condenadas pelos que elas são. Né? A gente fala do racismo, a gente fala da homofobia, o próprio feminismo, quer dizer, por eu ser mulher, eu serei menos que o cara que é homem. Por quê? Eu nasci mulher, né? Mas aí tem toda aquela construção que foi feita, né? A gente está acabando aqui, infelizmente, porque são poucos minutos, mas eu queria saber de vocês, se vocês pudessem deixar uma mensagem para um mundo menos homofóbico, menos transfóbico, com base em tudo que vocês vivem, ou com base no que seus amigos, familiares vivem, o que vocês diriam? Bom, eu acho que se coloque no lugar do outro primeiro, né? Antes de sair julgando alguém, sabe? Eu acho que ter empatia com o próximo, né? E é o respeito, o amor é livre, cara. O amor é isso, é livre, é qualquer forma, de qualquer jeito, não tem essa, assim. Então, vamos desconstruir um pouco esse pensamento antigo e reconstruir de forma livre, né? Gostei. Legal. Eu acho que é isso, é viver o amor e sua pluralidade, cara. Antes de qualquer coisa, somos seres humanos e somos diferentes. Não existe ninguém igual a ninguém. E por mais que a gente não goste de rótulos, mas os nomes estão aí muito mais para nos ensinar do que para nos separar. Isso aí. Então, vamos estudar, vamos ler e vamos ter empatia. Vamos olhar para o outro sempre, né? Do jeito que a gente gostaria de ser. Cuidado, não nem ser tratado, mas acho que é isso, é ser cuidado. Isso aí, gente, vai acabar. Eu agradeço a vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau. Eu que agradeço, bem Obrigada, Boa noite.